Uma boa tarde para todos. Eu vou ler um texto que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 a seguir. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 a seguir, que diz o seguinte: Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Longânimo para conosco. Longando para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes tronos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas havendo por de perecer todas as coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Irmãos, Pedro, exortando a igreja com muita propriedade, falando já naquele tempo da iminência da vida de Cristo. E Pedro mostra claramente que não há outro caminho, que o único caminho é Jesus. Pedro está falando do arrebatamento da igreja, do grande encontro das pessoas, né, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós olhamos esse lado e olhamos a advertência também do nosso apóstolo Paulo, olhando a advertência do próprio Senhor Jesus Cristo, quando disse que a porta era estreita e poucos seriam as pessoas que entravam por ela, e Jesus não se engana quando ele disse que a porta é estreita. Então chegamos à seguinte conclusão, que é notório de todos, já é sabido de todos. Só existe dois caminhos, o céu ou o inferno. O mais interessante dessa história, dos dois caminhos, é com base no livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Deus deu o direito ao homem de arbitrar se ele quer uma eternidade com ele ou sem ele. Então, o céu ou o inferno, não é uma escolha de Deus. O céu ou o inferno, ele segue impreterivelmente, né, as decisões nossas aqui na Terra. Então nós temos o direito de escolher aonde e com quem passaremos a nossa eternidade. Então não adianta dizer após a minha morte que Jesus bota no bom lugar. Não é assim não. Não é Jesus que te bota em um bom lugar. É você que escolhe um bom lugar para ir após a sua morte. As suas decisões, mesmo erradas, elas são validadas pelo livre-arbítrio que Deus te deu. Deus não interfere nas suas decisões. Enquanto você tem fôlego de vida, é como que você estivesse fazendo um testamento para alguém. Quando você faz um testamento para alguém, enquanto você tem vida, você pode alterar esse testamento quantas vezes for necessário. Enquanto você tem vida. Você pode ter 80 anos de idade. Se você quiser botar metade do que você tem, metade, para qualquer pessoa, será válido após a sua morte. Então, assim como em um testamento para inventário,
Assim é a vida espiritual. Enquanto a vida, eu posso mudar o curso da minha vida. O curso da minha trajetória pode ser mudado. Certo é que após tombar a tumba fria, nada que venha se fazer, nem oração nem missa, vai adiantar mais nada. O testamento foi selado. E um testamento ele não pode ser alterado. Desde que ele tenha 50% apenas daquilo que você tem. Então pense nisso. Então que o céu ou o inferno não será uma escolha de Deus. E a pergunta é, como pensar nisso? Quem são os seus amigos? Falam a mesma linguagem que você? Quem são as suas amizades? Pense nisso. Procure andar com pessoas melhor que você para que você possa aprender com elas. No dia que você estiver andando apenas com sanguessugas, pessoas que se aproximam de você para tirar proveito, a sua chance de crescimento espiritual, ela é zero. Ela é zero. Lembre-se, o cristão ele foi sempre comparado com as águias. As águias, você jamais vê águia em grandes revoadas. Você não vê águia gastando energia à toa. Águia tem um foco. Águia tem uma direção. A águia tem um objetivo. Ela não gasta suas energias à toa. Então pense. Seja uma águia. Pense, analise a sua vida, são as suas escolhas. Lembra da história da águia? Que ela vive-se aproximadamente 70 anos. Mas aos 40 anos as suas penas estão pesadas. As suas unhas já não têm mais força. O seu bico está rombudo numa linguagem grossa. E ela se recolhe. A águia tem um objetivo. Eu não vou morrer assim. Eu vou me recolher, mas eu vou me recompor. E por 5 meses, ela se recolhe nos picos das montanhas. Arranca suas penas, arranca suas unhas, depois quebra o seu bico, espera o bico crescer, as unhas crescerem, as penas crescerem. E ela voa mais por 30 anos. O que é isso? O que é isso? A escolha que ela fez. Ela poderia ter morrido aos 40. A águia tem essa possibilidade de morrer aos 40. Mas ela prefere viver os 70 anos. Então assim é a nossa vida espiritual. Após a nossa morte, a escolha aqui, determina quem somos lá. Então pense nisso. Que o céu ou o inferno não depende de Jesus. O céu ou o inferno não depende de Deus. É uma escolha sua. Se você olhar à nossa volta agora nesse exato momento, todas as nações do mundo conturbadas, o problema assolando todo o povo, isso é uma prova de que Jesus está voltando. Se Jesus voltar hoje, amanhã se instalará a terceira guerra mundial. E a mais sangrenta de toda a história. Porque a Bíblia mostra, no livro de Apocalipse, que morrerá a metade de toda a raça humana. E o pior disso tudo, que a maioria vai para o inferno. Então pense nisso. São as suas escolhas. Escolha caminhar com Cristo. Se já fez uma aliança, renove a aliança com Cristo. Fecha as muralhas da sua vida espiritual. Mas não deixe que a vida de Cristo te pegue desapercebidos. Pense nisso. O céu ou o inferno não é uma escolha de Deus, é uma decisão sua.